Boa noite a todos. Vamos iniciar aqui mais uma live. E é uma live super especial que vai tratar de um assunto muito interessante que é... Fala, Jai. Tudo bem, querido? Sobre administração e locação de imóveis. Para muitos é um desafio, para muitos é algo muito ruim, é algo problemático, mas para outros é uma fonte de renda muito interessante. Aí nós vamos trazer aqui a Daiane César, que é uma especialista no assunto. Ela é nossa colega corretora de imóveis, não é advogada, mas é uma corretora de muito sucesso, né? E é referência aqui na Bahia, aqui em Salvador, relativa à corretagem, né? A parte de locação e administração. E ela vai trazer aqui um enfoque bem diferente. Ela não vai se limitar aqui a falar sobre lei do inquilinato, né? Citar artigos e todas as nuances que a lei do inquilinato e algumas outras artigos constitucionais versam sobre locação de imóveis. Ela vai ser mais abrangente, né? Ela não vai ser tão prolixa nessa parte, mas ela sim vai ser muito prática com relação à parte da corretagem que fala sobre locação e administração, mas ela vai falar sobre a prática. Então, daqui a pouco ela está chegando aí. Eu comecei a live um pouquinho mais cedo para fazer com que o algoritmo já chame as pessoas. Se você está assistindo gravado e quiser dar uma acelerada aí no YouTube, sobretudo, né? Esse vídeo aqui é ao vivo, mas ele vai para o YouTube, né? Aí você pode dar uma acelerada. Estamos aí no minuto 2,5. Pode dar uma acelerada aí pelo menos por mais 5 minutos ou 4 minutos, que nesse ínterim aí a Daiane está entrando e também as outras pessoas também estão entrando. Já te chamo, viu? A Daiane já entrou, né? A Daiane está entrando. Vou já te chamar, viu, Daiane? Só para eu poder criar aqui uma expectativa para sua entrada, criar aí um pouquinho de surpresa aí para o pessoal esperar você chegar, né? Ainda faltam 3 minutos para as 8. E eu estou esperando um pouquinho, Daiane, o algoritmo chamar as pessoas, né? Faltam 2 para as 8. E aí ele já está fazendo a parte dele aí em chamar as pessoas, né? Mas eu vou te chamar aqui. Vai ser muita... Gostei da boneca, viu? E aí, meu querido? Tudo bem? Boa noite, Tudo como bom? Boa está? noite, como vai? Graças a Deus, tudo em paz por aqui. E vocês, como estão por aí? Você, Thiago? Tudo bem, graças a Deus também. Que bom. Quem Ter é que uma tá noite aqui? aqui especial. Oi? Com certeza vamos falar sobre administração de imóveis, sobre uma nova visão, né? Que é como eu sempre estou falando para vocês aqui, a gente bate muito na lei do inquilinato e esquece de falar sobre gestão. Verdade. Arrastar para Verdade, porque a lei do inquilinato é tão fria, né? E muitas Sim. vezes não condiz com os desafios e com a prática do dia a dia da profissão, né? Do gerenciar uma carteira, mínima que seja, Aham. de administrar uma carteira de administração com boa fluidez,
né, e minimizando problemas, né? Porque Com muitas certeza. pessoas veem a administração, locação como um grande problema, um grande abacaxi que, que precisa ser aberto, né? Precisa Com ser cortado certeza. esse abacaxi. Então, Deixa eu aproveitar e não é. mandar uns aviãozinhos aqui para avisar também o pessoal que eu estou ao vivo contigo. Vou mandar uns aqui também. Ah, Vamos mandando aqui os aviões. Mas aqui é avião para mandar, viu? Vai ser uma frota. Uma boa frota aqui, mas quem sabe teremos um bom quórum aqui de. Quem está falando aqui, que já está presente, é o Galego, é isso? Já é galego, Ah, já é um amigo de Catu, um amigo querido, sim. faz parte Você de uma trabalha com família. administração, Galego? Não, Não. não. O ramo dele é de comércio, lá em Catu. A menos que ele tenha mudado de ramo, que eu não sei, mas eu acho que não. Eu acho que não. Se você quiser se pronunciar aí, já fica à vontade. Vai ser um prazer lhe ouvir, lhe ler, pelo menos. Eita, é gente para chamar, viu? Boa noite, Bárbara, seja bem-vinda. Vou chamar mais gente aqui. É muita gente, mas Quando quiser, tô às ordens. é isso aí. Tá bom. Boa Então, noite, Bárbara. pronto. Dantas, um forte abraço, meu amigo. Prazer ter você por aqui. Bom, para quem está chegando agora, né, a gente vai falar sobre. O tema é desvendando a locação e a administração de imóveis, né? Para alguns é um desafio muito grande, não só lidar com a locação, mas, sobretudo, postergar esse contato administrando uma locação, né? Então, muitos atribuem aí essa prática como uma loucura, uma coisa muito problemática, e a Daiane está aqui para tentar, pelo menos, desmistificar isso de acordo com a experiência dela. Então, vou convidar você, Daiane, para iniciar, se apresente para nós, fique à vontade. Obrigada, Alessandro. Primeiramente, agradeço aí o convite para falar desse tema que tanto amo. Para quem ainda não me conhece, sou a Daiane César, administradora de imóveis aqui em Salvador, Bahia, corretora de imóveis desde os meus 18 anos e iniciei a minha carreira com locação de imóveis. E quando eu iniciei a minha carreira, a locação de imóveis era o patinho feio do mercado imobiliário, né? Ninguém queria atuar com locação, que tinha essa visão de que locação era difícil, locação gerava muitos conflitos, a locação não dava o dinheiro esperado. E hoje você vê que a locação está ganhando um protagonismo muito grande. Então você vê que a diferença de uma década para cá, o quanto a visão sobre o mercado de locações mudou. E essa grande diferença veio através da tecnologia, do smartphone. E é uma área que está crescendo muito e é um potencial muito grande para corretores de imóveis iniciar também a carreira de locação de imóveis. ID Imóveis, qual é o nome do ID Imóveis? Muita bagagem para falar sobre locações. Eu tenho certa experiência, Amigo tá? Dantas. Dantas. Nosso amigo Dantas. É aqui de Salvador, Dantas? Ele está elogiando você aí, sobre a sua bagagem. Pronto, Dantas. Eu vou
o máximo possível aqui transferir essa experiência. São 15 anos trabalhando com locação e espero também as suas dúvidas. Então, o mercado de locação hoje, ele está com outra dinâmica e o proprietário de imóveis, ele não está conseguindo mais os resultados que ele tinha antes. O proprietário, ele está percebendo a necessidade de ter um administrador na frente da sua locação, porque ele não entendeu ainda que o nosso mercado hoje é diferente de uma década atrás, onde você colocava um anúncio nos classificados e o inquilino vinha, inclusive, fazer fila de espera. E hoje isso não acontece mais, existe um dinamismo muito grande, existe uma exigência de profissionalismo muito grande também por parte do inquilino, o que remete ao mercado próspero para quem for administrar imóveis com uma nova visão, que é o que a gente vai abordar aqui, Alessandro. Perfeito, vai ser muito legal. Tenho certeza que a gente vai aprender muito com a sua participação. Bom, desde já para os que estão presentes, podem ficar à vontade para fazer perguntas. Eu tenho algumas aqui na manga, mas o objetivo é trazer as dúvidas de vocês. É um programa para isso, né? Diferente do Corretor em Foco, que é uma entrevista, né? Essa aqui é uma entrevista, um pouco de sabatina para realmente trazer o convidado para ajudar a gente no dia a dia. Então, Dantas e demais aí, fiquem à vontade para formular suas perguntas. Eu vou começar com uma pergunta, diferentemente do que algumas que você me mandou como sugestão. Eu vou fazer uma pergunta aí para iniciar. Tá bom. O que é mais seguro, na sua visão, no seu dia a dia, como garantia locatícia? Fiador, fiança ou os famosos e novos, né, seguro-fiança, né, que permitem... Quer dizer, podia explicar um pouquinho de cada um deles para a gente e, na sua opinião, qual é o melhor? Eu posso inserir nenhuma das alternativas acima? Vou explicar por quê. A gente tem muito essa visão, como eu disse, legalista da lei, de só visualizar a administração de imóveis do ponto de vista jurídico. É claro que a caução, que aí as pessoas pensam que a caução é só limitada a 3 vezes o valor do aluguel, mas existe a caução de bem imóvel, existe a caução de automóvel, existe a caução de títulos, que são poucos, inclusive falados, de conhecimento do próprio administrador de imóveis. Existe o fiador, que todo mundo, né, já conhece, que até pouco tempo era o mais utilizado, de se utilizar uma outra pessoa de confiança. E existe, inclusive, o erro de exigir um imóvel e a matrícula também como forma de quase aplicando aí dupla garantia. E o seguro-fiança, que aí veio à tona, essa questão de garantir, eu garanto o seu imóvel, o seu aluguel, e também não é muito assim simplista como nós corretores pensamos que é. Se você for verificar a lei do inquilinato, no seu artigo 41, diz que a garantia ela tem que ser coberta a todos os termos. E a depender da pólice que você faça no seguro fiança, você pode se limitar apenas a estar coberto a inadimplência do aluguel. Então, o que eu digo sobre a melhor garantia no contrato de locação é a análise do locatário. Primeiro, a depender do perfil do locatário, eu exijo um tipo de garantia. Porque se eu for administrador e só colocar o seguro-fiança como uma única modalidade em prol de mostrar ao mercado que eu garanto, eu estou reduzindo e muito as minhas possibilidades de locar imóvel. Principalmente imóveis que tenha um aluguel um pouco mais acima da média, tipo de 4, 5 mil reais.
Então, esse tipo de público, ele pouco utiliza o seguro fiança, certo? Então, o que é que eu faço? A depender do perfil do inquilino, eu posso sim dar possibilidade a ele, não a ele escolher, mas eu posso aceitar as modalidades que estão descritas na lei. Qual seria o problema ou o risco de eu aceitar, por exemplo, a caução, que em muitas análises é uma garantia frágil, se o inquilino é um funcionário público? Aonde estaria o risco de aceitar a caução se o perfil do cliente, logicamente que não é só pela estabilidade da renda, mas também outros aspectos que eu também ensino sobre você analisar o comportamento desse cliente. Então, se você falasse assim de bate-pronto, qual é a melhor garantia da locação, eu digo com convicção que é a análise do locatário. Entendi. Perfeito. Ok. Vamos prosseguir aqui. Tem alguma pergunta aí, Dantas? Dantas disse que tinha uma dúvida aí. Vou fazer a minha, depois você formula a sua, viu? Se tiver dúvidas, manda para cá que a gente... Se tiver um pepino, né? Manda para cá que a gente descasca aí. Mas vamos seguindo aqui, vamos com uma pergunta. Por que você acha, Daiane, que a locação de imóveis, né, ela cada vez tem ganhado mais adeptos e visibilidade no mercado? Pronto. A locação hoje, ela tem uma visão diferenciada para o proprietário de imóvel. Isso foi muito alterado com a entrada dos aplicativos para locação por temporada, pelo Airbnb e outros aplicativos. Antigamente, o investidor adquiria uma propriedade para utilizar da valorização enquanto a obra terminava. Então, ele comprava na planta, logo pelo seu lançamento, com a visão de quando entregasse as chaves, ele já tinha 20%, 30% de valorização desse patrimônio e vendia. Hoje não é mais assim. O investidor, ele também está adquirindo imóvel no intuito agora de renda. E as incorporadoras perceberam isso, e você vê que muitas aí pelo Brasil, aqui em Salvador também, elas estão incorporando para alugar. Então, além de você ter a visão de você adquirir essa propriedade para ser valorizado durante o tempo, você também vai usufruir do rendimento que essa propriedade pode ter. Isso mudou o olhar dos proprietários em relação a alocar imóveis. Só que esse perfil de proprietário agora requer um administrador, porque ele não quer tomar a frente de realizar a locação por conta própria, porque ele sabe o quanto demanda de técnica, de processos, de tempo. E isso está dando a oportunidade do corretor de imóveis ele entrar nessa área de administração de imóveis com um cliente que tem essa visão de colocar para um gerenciamento profissional. Muito legal. É realmente um mercado bem crescente, inclusive alguns empreendimentos, né, voltados para locação, e parece que os incorporadores exigem, olha, você vai comprar de mim e o primeiro ano a exclusividade para eu administrar é minha. Sim, não é isso? Sim. Tem umas modalidades assim, né? Eu estou começando por conta aí da nossa live, eu dei uma pesquisadinha em algumas situações que ocorrem. Vou trazer aqui, Daiane, se você me permite, a dúvida do Dantas, aliás, abrindo, tá? Para quem estiver conectado. Boa noite, Fábio. Seja bem-vindo. Quiser mandar dúvidas, aqui a gente está mandando para as dúvidas para a nossa amiga Daiane. O Dantas diz assim, uma locação residencial, prazo de 30 meses. Primeiros 12 meses, a locatária quer pagar o ano com um determinado valor com desconto. Ok, aí ele prossegue. Porém, como ficariam os outros meses? Haveria garantia? Está perguntando, a garantia não pode entrar? Haveria de ter garantia?
Ou melhor, é arriscado receber? É legal, não é legal receber antecipado? Como é que isso funciona? E também com relação aos termos da garantia. Certo. A alocação antecipada, ela é vetada em lei se você oferecer uma garantia. Se o inquilino, ele por conta própria, por vontade própria, e você conseguir deixar isso muito explícito de que ele quer antecipar, e não você que está exigindo essa antecipação, em prol de ele receber uma bonificação de desconto, isso aí não tem problema nenhum. Mas desde que ele consiga comprovar isso de forma material, para que lá na frente o inquilino não utilize disso para contra o administrador, alegando dupla garantia, certo? Então, é só deixar a redação do contrato muito bem claro em relação a isso. Partiu dela pleitear o desconto. É isso, Douglas. Você tem que deixar isso muito claro, tá? Muito claro. Mas ele pergunta aqui quanto à garantia. Me parece que tem que ter garantia de alguma forma, né, Daiane? Sim, sim. A questão é, se não é o administrador que está exigindo a antecipação do aluguel. A locatária, ela quer algum benefício de desconto, ou seja, vai ter uma redução do valor do aluguel em prol ela querendo antecipar os 12 meses. A garantia continua valendo pelo prazo todo. O Dantas está falando que não. Então explica melhor, Dantas, por gentileza. O locatário propôs e o locador concedeu, né? Mas ele está perguntando aqui como é que fica a garantia. A garantia continua vigente. Dantas, porque uma coisa é o pagamento mensal, a garantia é outra coisa. Vínculo não é porque ela completo. Exato. A garantia, ela é o vínculo contratual completo. A garantia não é só para pagar aluguel. A garantia é para ela conseguir exigir todas as cláusulas. Exato. Que de repente vai chegar lá no 12º mês, eventualmente ela não vai pedir mais antecipação, o contrato vai estar desguarnecido, né? Sem uma. Eu não sei se eu vou conseguir ouvir o áudio aqui, Dantas, mas mande sim para eu tentar aqui ouvir enquanto ela fala e Alessandro, a gente conseguir. Oi. Se não der para ver o áudio, manda o áudio para mim que eu faço um vídeo e posto no meu Instagram explicando a resposta. Legal. Se não for, pronto, Dantas, vai. Se não der. Aí. Show de bola. Grava um vídeo e resolva aí. Pronto, show de bola. Mas a meu juízo, viu, Dantas? Eu acho que não, que são temas diferentes. Eu acho que você estaria deixando o seu contrato desguarnecido, né? Ainda que ela no 8º mês peça, olha, eu quero antecipar mais 12. Mas eu acho que como fator de precaução, né, Daiane? Com certeza. Não sei se eu estou correto, você ficaria desguarnecido. Mas, enfim... alguém tem alguma pergunta aí? Rapaz, me surgiu uma pergunta aqui, mas ela escapuliu da minha mente. Seria de garantia? Uma pergunta. Não me lembro do que é, não. Não lembro do que é, não, mas era uma pergunta bem... Estava aqui na minha mente. Vem a memória. Agradecer aqui a presença da Janaína, da Verônica. Verônica, você conhece bem. Sim. Bem, Obrigada, Verônica. Nosso amigo Ricardo. Meu amigo Ricardo Anderson. O Fábio eu já tive o prazer de falar, mas apesar de ter pouco contato, seja bem-vindo. Vero Alves, não sei se esse povo todo está aqui. E o seu maridão está aí te vendo também, viu? Está aí, né? Está aí na sua cola. Verônica mandou alguma pergunta? Você passa para mim, por favor, Alessandro? Nessa área de administração de imóvel, qual a quantidade de imóveis que dá lucro? É Verônica? Foi Verônica, não é isso? Pronto, Verônica, vamos lá. Justifique administrar.
Pronto. Muitos administradores iniciantes, eles focam muito na quantidade. E esse é o principal erro para quem está iniciando, é focar em quantidade. Você tem que saber qual é a sua meta como administrador de imóveis. Por exemplo, Daiane, eu quero montar uma renda de R$ 10.000 mensais para que eu possa, pelo menos, pagar meus custos fixos da operação como um profissional e outras coisas que venham, sejam lucro. Você tem que ter essa visão. 10 mil por mês dariam quantos imóveis de qual perfil? Você tem que ter uma visão, na verdade, da qualidade do seu locador, porque se você for pegar qualquer tipo de proprietário, você vai ter muito prejuízo. O administrador de imóveis, ele tem que saber escolher o proprietário que entenda qual é a sua função como administrador. Porque o administrador, ele tem que ter uma certa autonomia em gerar o patrimônio de terceiros. E se você focar em quantidade, você vai acabar pegando qualquer um e o locador vai acabar mandando em você, porque ele só está de olho em receber a locação. Então, foque, faça um planejamento como profissional, saiba que perfil de imóvel você vai querer atuar, se é residência, com público, qual o bairro. Entreviste esse proprietário, você vai ter que captar esse proprietário, você vai ter que dizer quais são as suas, até onde vai as suas responsabilidades. Coloque isso por escrito, faça um bate-papo, veja se o proprietário ele está disposto a realizar as manutenções para que a sua administração seja feita de forma profissional. Não foque em quantidade apenas, porque isso você vai acabar pegando muitos imóveis e vai te dar prejuízo por não ter esse gerenciamento inicial. Legal. Legal, né? Então, quantidade não é qualidade e acaba sendo um tiro no pé, né? Porque você vai angariar um cliente problemático esse que pode ser tanto locador quanto locátario, né? Porque se você tem um objeto no meio com problema, o problema vai explodir na mão de todo mundo, né? As três partes vão ter problemas. E locação, eu só trabalho com exclusividade. Então, a gente sabe qual é a dificuldade de você convencer o proprietário a te dar exclusividade. Porque ele interpreta que quanto mais corretores trabalhando, melhor. Mas você tem que conversar com o proprietário e pedir que você é uma referência em administração, você tem a sua política de administração e isso não impede você, com parceiros de confiança, realizar transações. Mas se você acabar pegando pela quantidade, você não vai ter como gerenciar isso, você não vai ter exclusividade e vai chegar uma hora de que você vai levar o cliente e o imóvel já está alocado. E você nem sabia disso. Verônica fez uma pergunta, mas eu vou fazer uma pergunta antes. É interessante fazer uma locação sem administração a posteriori? Só atuar depois? Com locação, só intermediação, sem administrar? É uma possibilidade, mas você acaba perdendo a oportunidade da renda recorrente e do relacionamento, tanto do locador como do inquilino. Então, você acaba perdendo esse potencial de negócio futuro e a renda recorrente. Para você, pessoalmente, isso é uma situação imperativa, do tipo, eu só administro se for para eu alugar, eu tenho que administrar. Ou não. Se o cliente quiser afastar. Vamos supor, você identificou que o cliente não tem uma visão sobre administração, mas o imóvel dele é bom. Tu aluga. Tu só pega a intermediação e pronto. Mas se o cliente é um cliente que visa um profissional, que entende qual é a sua responsabilidade, o que entende a facilidade que você vai gerar em prol à gestão, aí você
trabalha com ele. Se for aquele cliente, você já percebe, né, que só quer o dinheiro, mas o imóvel é bom, você consegue emplacar a locação fácil. Você só faz intermediação e pronto. Vai depender do E no caso de cliente. alguém te contratar, e no caso de alguém quer te contratar só para administrar, num aluguel já iniciado, num contrato de locação já vigente? Eu faço isso muito. É. Muitos proprietários me buscam insatisfeito com outro profissional, ou insatisfeito com outra imobiliária, ou insatisfeito com a demanda que eles têm de dor de cabeça. Ó, Daíra, eu já estou aqui com esse contrato em andamento, mas eu não quero ficar à frente, pensei que era uma coisa e a outra. Isso acontece também. Muito bem. Bom, vamos aqui à pergunta da Verônica. A Verônica está com medo de justiça. Vamos lá. Quais os problemas que podem gerar processos para o administrador? Muitos. Se você não entender que o sucesso da administração é pré-locação. Eu bato muito na tecla devido às experiências que eu tive. Você quer ter sucesso na administração de imóveis? Você quer reduzir drasticamente os conflitos? Entenda o que é pré-locação. Se você, ao conversar com o locador de fato quer o seu serviço, você tem que conversar com o proprietário, demonstrando o que é uma administração de imóveis. Você tem que colocar isso por escrito. Você tem que visitar o imóvel e saber se precisa de reparos para deixar o imóvel funcional. Você precisa compreender se esse proprietário vai te dar a autonomia necessária para você tomar algumas decisões sem a comunicação prévia dele. Aí, ok, certo? Saber fazer a análise do inquilino. Tudo isso você vê, é tudo antes da assinatura do contrato. Se você conseguir resolver, colocar todos os seus processos redondos antes de assinar o contrato, você vai diminuir drasticamente os problemas. Qual é a possibilidade de você obter algum tipo de problema? Se você for displicente como administrador. Você não analisar o inquilino, você não pegar a documentação do inquilino, não verificar se essa é uma pessoa idônea, porque você foi contratado ali para reduzir riscos e como você é profissional, subentende que você tem conhecimento para exercer essa profissão. Então, o proprietário, ele está te contratando porque você é o profissional do negócio. Então, se você não realizar a análise correta, não indicar para ele o que, é que tem que ser feito, aí sim você vai ter problema. Agora, você fez tudo isso e o inquilino ficou inadimplente, você entrou com ação de despejo e teve danos ao imóvel. Tudo que você fez como administrador de imóveis estava ao seu alcance. Então, o proprietário ele não tem como entrar contra você, alegando que você fez uma prestação mal sucedida. Então, a gente tem que ter atenção antes de assinar o contrato, que aí a gente reduz drasticamente esses conflitos. Pergunta, obrigado, Daiane, mais uma vez. Eu diria, acrescentaria, ouso acrescentar, e também a confecção de um bom contrato também, diria, né, muitas coisas, né? Um contrato bem confeccionado, bem amarradinho, né? Quando a gente fala pré-contrato, claro. É o contrato, mas ainda não assinado. Sim, né? Claro. Mas com certeza, claro. Com certeza. Como, Perfeito. Por exemplo, o Dantas, que aí na situação dele, a inquilina se ofereceu, então isso tem que estar muito bem amarrado também no contrato, para que ele não tenha problema futuro da inquilina botar ele na justiça dizendo que ela foi obrigada a antecipar. Perfeito. Verônica, essa sua pergunta aí, você está falando de empresas que fazem vistoria ou que são garantias locatícias? Né? Qual que você está falando?
falando? Não, não sei. Mas eu vou o que ela está perguntando aqui, o que você acha dessas empresas que só fazem vistorias? São confiáveis? Eu acho que ela está querendo dizer sobre as empresas de garantias locatícias, as garantidoras. Elas são confiáveis? É laudo de vistoria, Verônica? Deve Ela ser isso. está falando de empresas que só fazem vistoria. Então, deve ser vistoria de recebimento e entrega de chaves, não é isso? Eu acho que é Prestem isso. esse serviço. Seria vistoria de entrega e recebimento de chaves. Empresa de vistoria terceirizada. A Débora, nossa amiga Débora Alice, obrigado por sua presença, Débora. Está ajudando aqui na pergunta aqui privada, ela colocou isso. Certo. Eu não conheço todas, tá? Eu só conheço a principal. Se uma empresa que tem renome nacional, ela fala que é especializada em produzir laudos completos, detalhados, ela por si só já está tendo a responsabilidade em estar anunciando isso a público. O que é que eu faço? Em determinados casos eu utilizo, mas boa parte eu mesmo faço, porque eu já conheço aonde dá o conflito em manutenção. E a minha demanda de manutenção é pequena e esses conflitos são bem menores porque eu faço o que eu chamo de benfeitoria de adequação. Antes de colocar este imóvel para o mercado, eu verifico aonde tem que ser feito os reparos, indico para o proprietário, e por mais que ele me alegue, Daiane, eu não tenho dinheiro para resolver o que você precisa. Eu entendo, mas eu não tenho dinheiro. O que é que eu faço? Eu faço a locação e já entre com um acordo com o inquilino para resolver os problemas de reparo, de manutenção, que eu sei que vai dar problema. Então, a maioria sou eu mesmo que faço a vistoria. Logicamente, muito bem detalhado. Hoje a tecnologia ajuda muito. Você já tem um checklist, muitas fotos, então não vai ter problemas. Antigamente você botava assim, em perfeito estado. O que é perfeito estado? Né? A gente era muito genérico nos laudos de vistoria. E hoje, com as fotos, você pode detalhar mais sobre isso. Então, eu tenho um chamado de manutenção muito reduzido devido a essa adoção da pré-locação. Então, por isso, eu tenho a tranquilidade na hora de administrar esse imóvel. Verônica, o que seria um custo a mais, né? Sim. Uma coisa que você podia criar uma expertise de fazer bem feito, vai ter um custo a mais, talvez. Se não me engano, a média é R$ 2,50 por metro quadrado. A média. Não é baratinho. Não é baratinho, não. Exatamente. A depender. Aí, se for casa, se for mobiliado, essa taxa vai aumentando. Uhum. Mas, em média, é R$ 2,50 um metro quadrado da vistoria. Exatamente, Débora. Exatamente, Débora. Uma vistoria, uma boa vistoria, realmente evita muitos problemas. Agora eu vou trazer a pergunta aqui da nossa amiga Janaína Cerqueira, que está perguntando se advogado pode administrar locações de imóveis. Pode? Essa pergunta nada melhor do que ser feita por um advogado. Certo? Ser feito por um advogado. Eu creio que nós, administradores de imóveis, é que tem essa prerrogativa para administrar propriedades. Mas aí eu me atenho a verificar isso com um próprio advogado. Perfeito. Ok, vamos colocar aqui uma colocação do nosso amigo Dantas novamente. Um inquilino atrasou, recebeu uma notificação extrajudicial e dentro do prazo que fora solicitado pelo locador, o locatário ainda não conseguiu desocupar o imóvel. Qual o prazo que geralmente leva para ajuizar e entrar com despejo? Ideal tentar
acordo entre as partes para desocupação? Ou é rápido o despejo? Bom, Dantas, eu fiz no meu blog, não sei se alguém de vocês conhece, o Lei do Inquilinato na Prática, eu divulguei muitos materiais gratuitos e uma das principais perguntas que eu recebo é sobre inadimplência. Eu não demoro, o meu lapso do máximo entre a primeira notificação e a ação de despejo 45 dias. Eu não demoro mais do que isso, certo? Então, o vencimento foi ontem. Você verificou hoje que o inquilino não pagou, automaticamente você tem que falar com ele hoje. Por lei, não existe um prazo. Se fosse necessário, você poderia colocar, inclusive, a ação de despejo hoje. Mas, logicamente, que isso não seria viável. Então, eu criei o que eu chamei de funil de notificação extrajudicial em 4 etapas. Primeira etapa seria apenas um lembrete. Oi, inquilino, tudo bem? Eu não verifiquei aqui o pagamento do seu aluguel. Isso de forma bem informal, certo? Um WhatsApp, e-mail, uma ligação mais amena. Após isso, 48 horas, você coloca a primeira notificação por escrito. Ele também, 48 horas depois, você não conseguiu falar. Se tiver fiador, você manda outra notificação, 48 horas. Por fim, você não consegue contato, não consegue abertura para um acordo, uma notificação via cartório, títulos de documentos. E caso realmente ele não se comunique, você entra com ação de despejo. O administrador de imóveis ele tem que ser muito rápido, porque senão vira uma bola de neve. E o inquilino, ele é danado para ficar contando historinhas. E aí, quando você vê, ele paga um pedaço, aí você não registra, aí ele vai pagando sempre dessa forma. Quando você vai ver, ele já está com a dívida imensa. E aí vai ser muito mais difícil, você começa a criar um conflito com o proprietário, um desgaste. Então, inadimplência, você tem que ser muito rápido em tentar resolver. Ele está perguntando aqui para o despejo, né, o juiz quem determina. Com certeza, né? Com certeza. Claro. E você falou aí do Thiago, eu creio que ele está assistindo. O Thiago, ele é mediador e ele tem uma visão muito interessante sobre fazer contratos sem garantia se o inquilino ele tiver um escopo patrimonial bacana referente ao valor do aluguel. Justamente para utilizar o benefício da lei do inquilinato de entrar com ação de despejo via liminar em 15 dias. Então, por isso que eu falo, Alessandra, a depender do perfil, até sem garantia é uma possibilidade. É porque a gente criou um certo medo de conflito, um certo medo de inadimplência, que a gente ficou bitolado em só seguro fiança. Logicamente, que eu sou totalmente a favor do seguro fiança, vai facilitar, mas às vezes o cliente não quer, e é um cliente bom. O Daiane, eu não quero esse seguro fiança, por isso. Quais são as outras possibilidades? Então, eu adoto todas as garantias possíveis na lei do inquilinato. E o Thiago, ele tem essa visão de utilizar sem garantia justamente para facilitar a ação de despejo. Entendi. Ô, Dantas, eu vou responder para você, viu? Ou por sentença ou em sede de liminar, né? Através de um mandado de segurança, né? Tanto uma quanto outra. É claro que mandado de segurança é uma situação mais rápida, né? Temos aí o perigo da demora, né? São alguns requisitos que ensejam um advogado entrar com o mandado de segurança, mas também, por óbvio, uma sentença normal, né? Também é o que vai determinar. Só uma determinação judicial, seja mandado de segurança ou não, é que vai determinar, né? Estou correto? Correto. Perfeito. Correto. Perfeito, meu amigo. Espero ter ajudado aí. Boa parte, Alessandro, de quando o inquilino recebe a intimação e ele vê que de fato é verídico que ele está entrando na justiça, ele vai lá mesmo e procura o administrador e resolve. Tem
ele vê que o bicho está pegando, né, Exato, Daiane? exato. Perfeito. Do meu amigo, meu grande amigo Jamerson, espero que esteja bem recuperado aí, se não plenamente, que isso ocorra dentro de pouco tempo, esteja aí plenamente recuperado da sua questão de saúde. Está dizendo aqui que ele está numa situação da seguinte forma: ele já foi cobrado, notificado, e amanhã ele vai protestar. Não pagando, ele já ativa a ação de despejo. E diz que vai dar 45 dias. Então, acho que é o prazo que você também. Perfeito. Redondinho. É o prazo que você também estabelece aí para entre notificação, conversa, tratativa, para que ele pague, senão. Isso. Não deixe virar o segundo mês. De hipótese alguma. Legal. Legal. A nossa amiga Débora Alice, ela disse que lá no escritório dela, ela adotou lá o que ela chama de prontuário administrativo. Eu acho que talvez seja... Você conhece isso? É uma coisa particular do escritório dela? O que seria isso? Primeiramente, obrigado, Débora, pela presença, né? Um especialista aí em Lauro de Freitas. Muito obrigado pela sua participação. Pode ser uma nomenclatura que ela utiliza, né? Esse Sim. prontuário, pelo visto, é algo que ela faz uma vistoria. Né? Será? Isso. É muito bom essa rotina que ela tenha, esse histórico que ela tenha. Deve ser referente, né, às manutenções, às notificações, como se fosse um dossiê, creio. Ela está dizendo aqui onde ela anota todos os BOs, todos os pepinos, Entendi. Ela faz todas as ocorrências. Um dossiê, né, dessa... Eu posso chamar isso até de como se fosse um CRM mesmo, né, para todo atendimento, todo histórico, tal dia ligou reclamando da pingueira, outro dia reclamou do barulho do teto, enfim, esse é bem histórico legal para você é perfeito. Que aí ela tira a responsabilidade dela, porque às vezes a gente vai esquecendo, né? A gente vai esquecer. Daqui a 2 anos, o inquilino está falando a mesma coisa que você já resolveu, e aí diz que é do locador, ou vice-versa, e você, não, aqui, ó, dia tal, a gente falou sobre isso, aqui a foto, aqui o que foi que eu notifiquei, então é muito bom. Show de bola. Até depois você fazer um relatório para ver se essa administração vale a pena, né? O cara me liga toda semana aqui, ó, de repente, sei lá, você tem uma secretária aqui toda semana, ó. Com certeza. É esse mesmo. Bom, vamos definir aqui se a gente vai prosseguir com essa administração ou não, mas é isso mesmo, é um BO mesmo, um CRM bem legal. É por isso, Débora, é isso mesmo, né? Para saber se a quantidade de demanda que ele traz para a imobiliária faz jus ao que ele paga, né? De repente, exige-se tanto das partes, as partes têm tantas situações, o próprio imóvel tem tantas questões que muitas vezes não vale o dinheiro, né? Não vale o que se recebe, né? Galera tá quente, tá quietinha, ninguém tem mais dúvida? Vou soltar aqui, largar de administração aqui. Rapaz, vou largar aqui um doce aqui para você acha, uma pergunta muito minha, você acha que alguém para ter habilidade, qual talvez seja a principal habilidade? Talvez tem pergunta aqui da Débora. Não, é um comentário dela, e se na saída a entrega foi como cobrado. Perfeito. Você acha que qual a principal habilidade que o administrador de imóveis precisa ter? Que a gente está falando de gerenciamento de conflitos, a gente está falando de questões que hoje em dia, se você tem a carteira um pouco maior, você tem questões relacionadas à informática. Qual que você acha que é o principal atributo, ou talvez até a principal característica de personalidade que o administrador precisa ter face à complexidade e a quantidade de ferramentas que existem? Ele precisa saber de lei do inquilinato também, na teoria e na prática, ele precisa saber entender um pouquinho do sistema de gestão.
ele precisa saber um pouquinho gerenciar as questões relativas a, até se ele optar por seguro fiança, a gerenciar também o contato com essas empresas, a questão de captar o lead, de vistoriar o imóvel, de lidar com contingências. Qual você acha que seja a principal característica, se você pudesse definir Uhum. em Posso um sim. atributo esse profissional? Eu diria, Alessandro, hoje, no mundo de hoje, gerenciar as emoções. O administrador, hoje, ele demanda tantas habilidades, né? Não é mais restrita só a entender a lei do inquilinato, aquelas 90 artigos. Ele tem que ter uma inteligência emocional muito grande, porque você vai ter que ter essa habilidade com o locador tem que entender qual é o seu papel na administração de imóveis. Aí você tem o outro lado antagônico, que seria o inquilino, e aí você tem que fazer o equilíbrio dessas partes para que o vínculo seja saudável e rentável. Aí você vai ter o contato com o síndico ou com a administradora do prédio, aí você vai ter contato com prestadores de serviço que vai fazer a manutenção, aí você vai ter contato com a sua equipe. Então, hoje seria a habilidade de você gerenciar pessoas e a sua emoção diante da complexidade hoje de administrar imóvel. Não estou dizendo que administrar imóveis é difícil, mas você tem que gostar do que vai fazer. Você tem que gostar de atender pessoas e você tem que estar muito atento a essas mudanças que hoje são cada vez mais frequentes. A, a Débora Alice aqui está dizendo que uma das habilidades é fingir demência. Ter Por aí. jogo de cintura e sabedoria. É Sim. por aí mesmo, viu, Sim, Débora Alice? e o administrador tem que entender que não é pessoal, né? A gente sabe que você vai ser xingado em algum momento, alguma das partes pode se exaltar, e aí você não pode responder na mesma altura, que aí é você que passa ao lado errado. Então você tem que entender que tudo que você receber em troca, né, essa parte negativa do conflito, não levar isso para o lado pessoal. Certo? É você identificar como algo que tem que ser resolvido, né? Eu recebo várias vezes qualquer problema, o inquilino já cria aquela coisa, não resolveu, que não sei o quê. É você ir levar com a maior naturalidade possível, sem pegar para o lado pessoal e resolver o problema de forma profissional, sem esquentar a cabeça. Agora, uma curiosidade que eu tenho, pessoal, em relação à sua postura profissional, que a gente até já conversou, né, nos bastidores sobre a profissão. Sim. O que você, o que faz com que você objete ou com que você elimine o prospectivo locatário? Bom, fora questões de inadimplência, de nome sujo, e fora questões relativas à má educação, ao sujeito ser realmente ignorante. O que é que você identifica, assim, na sua habilidade, né, de mulher? Vocês têm uma habilidade muito grande de perceber, assim, a personalidade alheia. O que é que você percebe, assim, de características de personalidade, talvez de mania, que você percebe assim, nossa, isso vai ser um grande pepino. Não sei Certo. se eu coloquei numa sinuca de bico aí, mas não é inadimplência e não é Sim. aquela, É aquela falta de educação. seu feeling na hora O que do você primeiro contato. percebe que vai ser, e até com base, talvez, numa vivência sua. Eu Uhum. deixei, percebi, mas achei que podia. Mas eu tenho meu tino de que pessoas que fazem assim, agem assim, são pessoas que, que me darão problema. O que você Sim. diria? Boa pergunta, Alessandro. É isso que foge da lei do inclinato, né? Já vem a visão mesmo da prática. Na verdade, o inquilino, pegando o histórico da locação, esses 15 anos que eu administro imóveis, o inquilino, de uma forma de brincadeira, que eu falo de forma descontraída, por muitos anos o mercado
identificou o inquilino como loca-otário. Existia um estigma da sociedade de que o inquilino ele estava alugando imóvel porque ele não tinha condição de comprar uma casa própria. E o inquilino ele tinha a visão também de que ele tinha que resolver tudo. A gente sempre colocou o locador como pedestal no vínculo locatício. Então, com a chegada do smartphone, a possibilidade do inquilino compreender que existe uma lei de inquilinato, que ele nem sabia que existia, entender quais eram os direitos dele, o inquilino começou a exigir uma postura por igual. Então, na verdade, o inquilino, ele vê o administrador mais como um inimigo, porque ele pensa que o administrador só vai cobrar, só vai trazer más notícias. E quando você faz o primeiro atendimento do inquilino, que é justamente o que você me perguntou, de ser o feeling, para você selecionar ou não, você vê que quando você trata bem esse inquilino já no primeiro contato, ele já muda de postura. Então, muito também do inquilino, de você trazer o problema inquilino, é como você trata ele. E eu tenho uma frase que eu falo: locação é negócio, inquilino é cliente, e o sucesso da administração acontece no pré-contrato. Quando você começar a tratar o inquilino como cliente, você vai começar a ter esses feeling que você solicita, que você falou. Mas, basicamente, para você retratar um estereótipo, seria o apressado. O que quer o imóvel para ontem. O que vai tentar agilizar, receber as chaves logo, não, eu mando por e-mail. Quando o inquilino for apressado demais, tenha cuidado. Ele está querendo esconder alguma coisa. A Débora Alice aqui está dizendo que não gosta do conversador, né, Débora? Sim, também. O conversador, né? É chato, né? A pessoa quer desabafar a vida toda, né? Realmente um saco mesmo, viu, Débora? Eu fiz a chamada, né, para essa live, falando que o administrador, ele administra a ação, a administração. Então, você não pode deixar o inquilino ficar falando e você perdendo seu tempo, né? Seu tempo é crucial. Então, o administrador tem que direcionar o atendimento para que o inquilino perceba. E já é um indicativo, isso já é um indicativo de como ele vai ser durante a locação. Se ele é conversador na visita, isso já vai te demonstra que ele vai ficar de muita resenha quando vier algum tipo de problema. O apressado é a mesma coisa. Ele quer tudo para ontem, ele pode estar escondendo alguma coisa, e quando tiver algum tipo de problema de manutenção, ele vai querer que você resolva para ontem. Então, todas essas deixas que o inquilino deixa, né, demonstra na visita, você tem que captar também como uma forma de analisar este inquilino. Não é só a frieza da análise da renda, mas também esse feeling nosso de perceber o comportamento desse cliente no atendimento que você vai fazer. Muito bem. A Débora está perguntando aqui se algum síndico já te ligou para resolver briga de vizinho. Não tive nenhum caso desse tipo. Porém, o que é que eu faço para evitar esse tipo de coisa? Eu entrego o regimento interno do condomínio para o inquilino assinar. Importantíssimo. Assinar a cópia. Não é entregar, porque ele vai dizer que não leu. Eu peço ao administrador do condomínio uma cópia, pode ser, hoje PDF também, você pode confirmar a leitura, né? Hoje isso também já é prova. Perfeito. Mas você pega a cópia do regimento interno, da convenção, coloca no contrato de locação de que o regimento e a convenção do condomínio vai ser anexado ao contrato.
e que o inquilino é obrigado a manter, né, a vizinhança e tudo que for colocado lá, para que você evite esse tipo de situação. Ok. Agora aqui uma pergunta, não sei se é uma pergunta ou uma colocação do meu amigo Jamerson. Ele diz aqui que empresas, mais funcionários, mais lei do inquilinato, mais locador, mais locatário, mais jurídico, mais CRM, mais bancos, mais extras. Quando resolver administrar? Eu não sei se é uma Não pergunta, entendi a se é uma... pergunta. A Nem eu, administração é Jamerson. tudo isso, é esse conjunto, né? Exato. Você tem que estar preparado para minimamente ter isso tudo, a menos A que... administração é isso. É, mas não sei se é uma pergunta ou uma colocação dele, né? Mas, enfim, se ele quiser complementar aí, fica à vontade. É uma pergunta ou é? Exatamente. Eu não sei, vamos esperar ele se pronunciar aí. De repente ele manda para o Zap aqui também. A Débora aqui está dizendo que ela entrega junto com o contrato de vistoria. Você está falando, né, Débora, Regime interno. do regimento interno, né? E da entrega do contrato. Perfeito. Eu acho que é um documento essencial, precisa fazer parte daqueles documentos básicos ali, essenciais para cada um tomar ciência, né? As partes Logicamente, os conflitos vão existir, como o Débora acabou narrando aí algo que aconteceu com ela, mas a preocupação do administrador, ele está respaldado, porque as coisas vão acontecer, os conflitos vão ocorrer, mas o cabe ao administrador, ele está com respaldo do que ele pôde fazer, ele fez. Agora, se o inquilino ele não tem uma postura, um comportamento adequado durante o vínculo, isso aí a gente não tem como imaginar, a gente não tem como colocar. É um risco, é inerente ao risco da locação. O administrador, o papel dele é reduzir o máximo possível os riscos, adotando técnicas, colocando isso de forma de um processo, sabendo quais são as exigências em lei. É isso que ele vai fazer. A gente não está aqui para anular os conflitos. Isso não vai existir se tratando de pessoas, né? Temos visões diferentes, comportamentos diferentes, e a gente vai ter que administrar isso. Agora, não pode o síndico ou o locador colocar a culpa de que o inquilino lá colocou música até meia-noite, de que é problema nosso. É ver o regimento interno, multar o inquilino, e se for reincidente, ação de despejo, porque é quebra contratual também. Agora me diga aí, Daiane, eu acho que você já disse nas entrelinhas aí em outras respostas, em outras colocações suas. Qual é o maior erro de quem começa a administrar imóveis? Posso palpitar? Pode, claro. Pegar imóvel encrencado com mal vistoriado. Sim. É isso? Sim, exatamente. Aquilo que Verônica falou de quantidade. Pense eu visar só a quantidade, pegar qualquer tipo de imóvel, vou alocar logo, coloco o inquilino lá dentro. Na primeira semana, você vai receber ligação. Fato. No meu início de carreira foi assim. O principal erro é não entender o potencial de redução de conflitos e de riscos se você adotar procedimentos pré-locação. É você falar para o proprietário, o seu imóvel, ele vai virar um lar para alguém, uma moradia para uma pessoa. Então, se já está com tantos anos de uso determinadas coisas, porque as coisas têm vida útil, parece que o proprietário acha que é eterno. O chuveiro vai estar lá 20 anos. E não é assim. Então, cabe ao administrador alertar, mostrar a ele que é necessário realizar o que eu e o Thiago chamamos de benfeitorias de adequação, ou seja, colocar o imóvel em condições de pleno uso e gozo do locatário, para que você tenha uma gestão tranquila.
É só isso. Se a gente tivesse o olhar de manutenção preventiva, que é o calcanhar de Aquiles da locação, é manutenção. Fato. Eu não diria nem que é a análise do locatário. O maior problema da administração de imóveis é a falta de critério que nós temos em enxergar a manutenção preventiva como uma forma de reduzir os conflitos. Então, com certeza, o maior erro é não enxergar isso como uma forma de colocar profissionalismo e você ficar tranquilo na hora de administrar o imóvel. Agora, uma pergunta minha de curiosidade, já que ninguém está se pronunciando muito para perguntas. O Jamerson disse que é aquilo mesmo, ele estava só comentando o que a gente vinha falando, né? É uma reunião de atributos e aí você começa realmente a iniciar a locação, né? Precisa reunir isso mesmo, né? E está falando também aqui da importância do regimento interno e fazer com que o locatário tenha ciência, né? E saiba de todos os termos, né, da locação. Agora, vosso esposo está dizendo aqui que deixar de realizar a vistoria deixar de realizar vistorias e não realizar vistoria periódica é igual a perder a oportunidade de estabelecer um relacionamento saudável com o locatário. É isso mesmo, Sim. Né? Achar também que o locatário é o grande inimigo, o vilão, né, que pode te ligar a qualquer momento, né? Talvez você tenha um contato mais próximo com ele, ele já, na pior das hipóteses, ele pode chegar mais suave para você, né? Então, e resolver um conflito fica bem menos complicado, bem menos estressante, a depender do que seja, né? Você tem um contato com ele. Eu também concordo com isso, viu? Eu acho que é uma questão de relacionamento, né? Distanciamento. Existe um problema, é muito provável que as pessoas vão ter uma atitude de briga, né? Vai haver aí certamente uma contenda. Agora, se é alguém mais próximo, você tenta moderar um pouquinho mais, de modo que você consiga resolver efetivamente o problema, que é o grande tema da questão, né? Então, sim. Quando o locatário ele percebe do administrador que ele está fazendo a política certa de transformar aquele imóvel em um lar, adotando as manutenções preventivas, ele já enxerga o administrador como um profissional. Então, durante o vínculo, quando ele vai procurar esse profissional, ele não vai com aquela arrogância ou ignorância de querer que algo solucione de forma como a gente está acostumado. Então, esse relacionamento de você tratar bem o inquilino, de você dar a ele uma moradia de fato funcional, como a lei do inquilinato fala, você vai ter condições de exigir do inquilino que ele trate o imóvel como se fosse seu. E quando isso acontece, quando você dá esse imóvel com esse cuidado, que também a lei do inquilinato fala do locador entregar com a habitabilidade adequada, o inquilino percebe isso e é um efeito do bem até o final. Porque a gente não tem a noção de que a locação ela pode virar um outro negócio futuro. Quantos inquilinos compram o imóvel que loca? Quantos inquilinos tem outras pessoas da família que podem indicar o seu serviço? E outra coisa dificílimo é você solicitar um depoimento de um inquilino no fim da administração de imóveis. E ele te dá nota 5 em uma avaliação, por exemplo. Isso demonstra um profissionalismo muito grande quando você chega a esse estágio. Eu digo que a locação ele é um ciclo virtuoso ao ponto que o administrador é bom, você consegue captar bons proprietários, que você produz bons imóveis, que você atrai bons inquilinos e que no fim você tem boas avaliações. O administrador de imóveis ele tem que fazer isso. Legal. Você deve conhecer um tal de Anderson Ventim, acho que o pessoal já ouviu falar dele.
Está dizendo aqui Claro, que administrar imóveis é um mercado onde quem está fora tem medo de entrar e quem está dentro não quer sair. exatamente. Eu tenho ouvido isso muito, viu, Anderson? Anderson, ninguém conhece aqui, para quem não conhece o Anderson. Anderson, obrigada pela sua participação. É o mestre do marketing imobiliário. Quem não segue, comece a segui-lo. E eu acho que eu posso, viu, Anderson? Só vou dar um aviso aí a vocês que está querendo entrar, mas quer perder o medo. Eu e o Anderson, nós estamos elaborando um treinamento que logo mais a gente vai poder dar mais detalhes e fará você perder esse medo de entrar. Então, fique ligado aí. São os psicólogos da locação. Vamos lá. A Jamerson está dizendo aqui que segura incêndio, ele não abre mão, eu também não abro, até porque aqui em Salvador é lei. Não abro mão no contrato de locação devido ao artigo 22. Não sei se é da lei do inquilinato, mas... As pessoas confundem seguro incêndio do condomínio, que é lei, Código Civil, certo? O prédio, ele tem que ter seguro incêndio. Isso é lei, Código Civil. Mas o seguro incêndio da unidade é prerrogativa do locador, que você pode repassar para o inquilino. Entendi. Entendeu? Entendi. Exato. São 2 seguros incêndios que um inquilino mesmo já me perguntou, Daiane, mas eu vi aqui no balancete do condomínio, eu já pago o seguro incêndio dentro da taxa ordinária. Eu falei, não, é seguro incêndio da edificação condominial. O que você está pagando é da unidade. Perfeito. Certo? Bom, vosso esposo está dizendo aqui, mostrar ao locador diligência na gestão de seu patrimônio. Não só fazer o meio de campo com o locatário, né, mas sim com o locador também, né? Mostrar trabalho, e por isso aí que vocês, né, recebem, pelo que eu vejo aí, boas qualificações, né, no Google, né? Parabéns. É um trabalho, exato, é um trabalho que você precisa entender que tanto o locador como o inquilino é o seu cliente. E é difícil chegar a esse ponto, não é todo mundo que fica satisfeito, porque qualquer errozinho a pessoa já cria uma insatisfação, mas a nossa busca tem que ser por isso. Já, mas você está dizendo aqui que está vendendo, terminando a sua ou vendendo, imobiliária? Não entendi. Bom, Anderson diz aqui, em resumo, iniciar a administração de imóveis como corretor de imóveis pode ser uma excelente oportunidade de negócio, permitindo ao corretor diversificar seus serviços, criar um fluxo de receita recorrente. É verdade, também concordo. É uma boa oportunidade que se perde e eu, particularmente, estou me ligando um pouco nisso aí também, abrindo, né? A gente vai conversando com tanta gente boa, né? Que a gente vai abrindo um pouco a mente, né? Tirar esse mito de que locação é um grande mistério, né? É um grande problema, um grande pepino que você vai sofrer ação judicial por todos os lados e não é bem assim, né? Não é bem assim. Quando você consegue gerir bem, consegue fazer pelo que eu estou entendendo aí da nossa amiga, né? Fazendo até já um resumo, né? Fazer uma pré-vistoria, né? Fazer uma boa análise de perfil comportamental do locatário, né? Saber também até da disponibilidade do locador também de resolver problemas existentes no imóvel e também fazer, acho que, um bom contrato, né? Além disso, sempre dar feedback, sempre estar próximo do locador, do locatário também, não se mostrar tão distante deles, né? Só fazer contato com eles quando houver renovação, né? E, de vez em quando, tá fazendo esse meio de campo, né? Pelo que eu entendi, é o que vocês fazem e que surte resultado na hora de resolver problemas. Mas, é claro, vocês angariam a simpatia deles, obviamente, para
para renovações e também para indicações, né? Que a gente vive muito. Sabe uma coisa, Alessandro, que a lei do inclinato dá a gente e a gente não utiliza. A lei do inclinato ainda fala das vistorias periódicas. E ninguém, eu não, se pergunto a administradores, corretores, se eles fazem durante o lapso do vínculo locatício essas vistorias periódicas. E eu não vi até hoje corretor, pelo menos autônomo, realizando esse tipo de procedimento. E eu super indico, é uma possibilidade de você estreitar o relacionamento com o inquilino, certo? E você olhar como o inquilino está tratando o imóvel. Qual é a periodicidade que você recomenda? Pelo menos 6 meses. Então, mesmo ainda que o contrato seja anual, Sim, você vai lá uma vez. no sexto mês, Oi, você vai inquilino, lá. Né? tudo bem? Tá, a gente está fazendo 6 meses aqui do contrato. Vamos marcar um café aí no seu imóvel, verifique qual é o melhor dia e horário. Você vai, conversa com o inquilino, pergunta como está a moradia, etc. E você, ao mesmo tempo que você estreita o relacionamento com o inquilino, você verifica o estado de conservação desse imóvel. Aí você vai mesmo, Já tá anotando tudo, Não, ou você vai de modo mais de informal? forma informal, só olhando. Nada de prancheta. Para não criar um desgaste de uma pessoa que está morando. Você faz a vistoria normal do imóvel, certo? Mas sem, não como você fosse fazer uma vistoria, um laudo de vistoria. Apenas para você marcar a presença. Uhum. Certo? Entendi. Agora eu tenho uma dúvida. Manda. Para quem está começando, para quem pretende ter uma carteira, para quem pretende até impulsionar, como é que o locador, né, o proprietário do imóvel, talvez você comece mais por trabalhar o produto, né? Você precisa colocar produto na prateleira para poder trabalhar. Como é que eles encaram o corretor de imóveis e imobiliária? Como é isso na cabeça deles? Ou é uma questão que a apresentação pessoal, ou, como diria Anderson Ventinho, o criativo, ele cuida de fazer isso? Como é que é esse conflito de quem pensa que para administrar imóvel, para ter uma carteira de locação, e eu não estou entrando nem em questões tributárias, né? Que isso aí é uma outra questão, e por óbvio, depois de um certo tempo, de um certo número, você tem que, precisa ter, porque senão você literalmente vai jogar dinheiro fora. Mas eu digo para essa fase aí inicial, né? Essa fase embrionária, como é que você vê a atuação, a prospecção, o início de carreira enquanto corretor e enquanto imobiliária? Já tem pelo menos um nome que pressupõe um porte de uma imobiliária. Entendi. Quando eu comecei, eu me sentia desse tamanhozinho assim. Naquela época não tinha internet como hoje, era os classificados, né, que dominavam, e existiam os grandes players da administração de imóveis. E durante essa caminhada, eu percebi que os grandes players faziam errado. Então, a gente fica com certo receio de iniciar, porque a gente vai começar com um imóvel, com receio do tubarão, do dinossauro que está lá na frente. Mas hoje, com o digital, isso perdeu totalmente o medo de você iniciar. Você consegue colocar um nome no mercado na administração de imóveis com muito, muito pouco tempo hoje. Com muito pouco tempo. As grandes administradoras, elas têm uma estrutura engessada, elas ainda ficam apenas achando que o nome dela é alguma coisa, apenas achando que o nome dela dá essa visibilidade, o que não é mais real hoje. O locador, ele vai colocar no Google administrador de imóveis em Brotas e vai aparecer que tiver avaliação lá, ou tiver um conteúdo, ou tiver um vídeo. Então,
explicando o porquê solicitar que ele seja o seu administrador. Então, na verdade, é quem estiver posicionado hoje na internet. E as grandes empresas não estão posicionadas na internet, achando que, pelo fato do histórico delas, vão sustentar daqui para frente, o que não é real. Então, o que eu diria para o administrador iniciante é não tenha receio de começar com um imóvel e gradativamente você construir a sua carteira. Não fique com foco em quantidade. Faça o seu nome. Busque visibilidade. Busque o cliente entender que você tem um know-how para ser administrador de imóveis. Por mais que você ainda não tenha a segurança de ter uma certa experiência, mas você tem possibilidades hoje gigantes de conseguir esse conhecimento. Não existia nenhum conhecimento na internet sobre a administração de imóveis. Só existia um livro. E a gente sabe que o TTI era fraco também no conhecimento. Então, hoje você tem a possibilidade de, no canal do YouTube, de seguir aí grandes nomes hoje nas redes sociais e conseguir conhecimento de 10 anos reduzidos em meia hora. Eu te passei o meu e-book sobre locação, sobre como encontrar ótimos inquilinos. Tudo aquilo em 50 páginas foram 15 anos de erros e acertos. O primeiro... A Noélia que ganhou está te ouvindo, viu? Obrigado, Noélia, pela audiência. Meu primeiro inquilino foi ação de despejo, o segundo foi estelionatário. Eu tinha tudo para sair do mercado. Mas se não fosse isso, eu não estaria aqui explicando a vocês que a principal garantia é a análise do locatário. Porque não adiantava nada o locatário, estelionatário, ter o que ele me mostrou ter em relação à garantia, se ele não era um bom inquilino. Adiantava ele pagar calção 3 vezes, seguro, e depois eu ter problema e descobrir que ele é estelionatário. Porque eu não tomei as diligências necessárias antes. Então, para você que está iniciando, já tem treinamento, já tem conhecimento, tem aqui, acompanha a Alessandro, sempre trazendo os profissionais que já tem uma certa bagagem para transferir de forma gratuita as experiências. Então, hoje, a pessoa já começa com a possibilidade de começar certo. Legal, muito bom. A Verônica aqui está perguntando se nessa visita semestral você entra nos cômodos. Sim. Em todos os cômodos. A lei do inquilinato me permite a fazer isso. Agora você fala para o inquilino, tá? Antes, ao pré-contrato. Durante a locação, a gente faz vistorias periódicas, na lei do inquilinato, artigo tal diz isso, mas é mais para a gente ter um acompanhamento, bater um bate-papo, tudo isso de forma passe para o inquilino a ideia de relacionamento, não de cobrança. É um artifício que eu uso, tá? Para gerar esse relacionamento. Verônica, essa sua pergunta aqui, mas como pessoa física ou jurídica, ela deixou em aberto. Ela deixou em aberto aqui, né? Não é imperativo ser pessoa física nem jurídica, de acordo com a sua estratégia e também até de acordo, sei lá, já vai adquirir logo 10 clientes, poxa, tributação para pessoa física é complicado, viu? Muito complicado, muito complicado. Então, pessoa física é 27,5, pessoa jurídica, não sei se são 11 ou 12, né? Então, é uma diferença... Tem essa análise também para ser feita. Uma diferença brutal. Então, um pequeno número já tomar 27 mil aí pela cabeça pode não ser tão traumático, mas um número maior, né, pode realmente ser. E você tem que declarar, porque a pessoa, se ela declara imposto de renda, não tem como, né? E a gente também nem está aqui para ninguém deixar de declarar imposto de renda sobre isso, né? Enfim. O Tiago aqui coloca, né, um grande ponto de discussão, que o nosso tempo já não vai mais dar, Tiago, mas seria bom, é quanto o negócio
da administração é ou não escalável, né? E cada um realmente tem que fazer o seu cálculo até emocional, né? Sobre o Sim. que ele vai conseguir aguentar e até onde ele está disposto a trabalhar em prol disso, né? E ele pergunta aqui, qualidade ou quantidade? Como estabelecer um equilíbrio nesse jogo? Mas eu acho que vossa esposa aqui já deu norte, né? É pequeno e constante, né? Ou seja, Exatamente. uma carteira muito segura, esquecer quantidade e focar na qualidade, porque você vai realmente conseguir estabelecer uma carteira, vamos dizer assim, uma carteira de qualidade, né? Que te gere o mínimo de contingência possível, né, Thiago? Boa parte dos negócios quebram justamente porque eles não sabem crescer. E se eu cometi esse erro, tá? Quando eu iniciei com 18 anos. Eu já quis ter CRESP-J, eu já quis fazer brinde, eu já quis fazer site, eu já quis ter sistema. E aí, quando eu vi, eu tava com R$ 3.000 mensais de despesas fixas e cadê o dinheiro? Então, a gente tem que começar de onde a gente está, né? É lógico que a alocação, ela vai, à medida que você vai crescendo, primeiro você vai ter que ser com CRESP-PDF, primeiro você vai ter que ser na agenda e no Excel. Utilize as ferramentas gratuitas até o ponto que você consiga, no mínimo, zerar as despesas que você vai ter de CRESP-PJ, ou admitir um funcionário, etc. Você consegue utilizar hoje meios gratuitos, como uma planilha de Excel. A internet e as redes sociais te dão uma possibilidade gigante, que antigamente, para você ser visto, você tinha que pagar. Classificados que eu digo. Ou então, formiguinha, bater nos porteiros, solicitar indicação. Hoje não. Você pega seu Instagram, grava uma live e você está gerando valor para o seu cliente. Você faz conteúdo nas suas redes sociais. Então, hoje, tem possibilidade de você captar clientes de uma forma gratuita. É mais mesmo sua energia e disposição em querer crescer, iniciar, sabendo de onde você está hoje. E sem ter o medo, como o Venti falou, de entrar nesse ramo, porque você vai pegar o seu primeiro imóvel. Meus queridos, eu queria continuar, mas o tempo não nos permite. Daqui a pouco todo mundo vai estar bocejando aí, porque o café, essa hora, tira sono, né? Eu fico aqui até amanhã, se for caso, falando de administração de imóveis. Eu só acho que a gente não vai ter mais gente para ficar, vai ter uns dois, que acabam cansando da gente, viu? Mas o bate-papo é excelente, Daiane. Quero te agradecer. E para quem quiser aprender mais sobre locação, o que pode fazer, Daiane? Bom, tem minhas redes sociais, né? Lá tem conteúdo gratuito, né? Eu também tenho ainda um curso online. Eu fiz esse curso já tem alguns anos, né? Estou remodelando aí junto com o Thiago uma vertente. Mas novidade quente mesmo vai ser com o Anderson Ventim. Vamos fazer algo bem, bem específico para quem principalmente quer iniciar o negócio de administração de imóveis. E vai ser um conteúdo que você já vai conseguir iniciar da forma certa, sem o locador enxergar você como iniciante. Legal. Muito bom. E depois a gente vai botar o link aí, né, do seu curso, para quem quiser. E como o Anderson também é meu parceiro, certamente o link desse curso aí a gente vai ter aí disponível para quem quiser adquirir, né, e saber mais sobre administração e locação, saber se posicionar. Pois não. Verônica tá pedindo aqui o blog. Segue aí, Verônica. É leidequilinatonaprática.com.br. É um blog que eu comecei em 2015 para demonstrar os erros da administração de imóveis. Então, muito conteúdo gratuito lá. A Noélia está dizendo aqui que essa live merece segunda parte. Você, Noélia, só precisa chegar na hora da live. Você perdeu muita coisa. Se chegar na hora, fica tudo certo. Mas se chegar atrasada, vai ter um gosto de 3, 4 lives, porque é bom demais aprender aqui num tema que a gente, tanto eu e
você, a gente sabe pouco, né? Então, é aprender muito aqui. Tá bom, gente. Então, sigam a Daiane, né? Sigam aí os projetos dela, com o Anderson Bentin também. O Anderson acabou de confirmar aqui, ó, o professor Wendel, né, que é advogado, doutor em Direito Imobiliário, vai estar também nesse treinamento, onde você acabou de confirmar. Então, vai ser show. Legal, legal. A gente vai ter os links aqui para ajudar a promover. E desde já, para quem quiser aprender com a Daiane, ela já tem um curso disponível. Eu sei que ela vai fazer uma outra iniciativa aí com o Anderson e talvez até um focado, né, um curso bem full de locação e administração. Mas a gente vai divulgar aqui, vai fazer uma divulgação aqui para esses parceiros, né? E para quem quiser também aprender sobre marketing digital, quem não assistiu a última live que eu tive aqui com o meu amigo Anderson Bentin, perdeu, mas ela está aqui disponível no Instagram e também no meu canal do YouTube. Então, se vocês forem aí no meu Instagram e verem os destaques das lives temáticas, tem um link direto lá para quem quiser assistir pelo YouTube, aí pode pausar, pode fazer outras coisas e assistindo pouco a pouco. Daiane, suas considerações finais, quero agradecer a presença de todos aí, todos os amigos, Verônica, Anderson, Jamerson, Tiago, seu esposo, que eu ainda não tive o prazer de conhecer, Noélia, Débora Alice, Erotildes, não sei se é minha cliente, Roqueline está aí também, quem mais? Muita gente que eu... Bom, se eu me esqueci de alguém, deixa eu ver quem está online aqui. Já falei de todo mundo. Obrigado. Eu que E agradeço. suas considerações finais. Obrigada, Alessandro. Eu que agradeço o convite. Eu também fico à disposição de vocês, tá? É sempre uma satisfação estar falando sobre a administração de imóveis, algo que eu amo muito em fazer e vou estar sempre disponível para ajudar vocês. Então, fica aí o meu convite também de seguir o meu Instagram, que sempre tenho colocado dicas sobre a administração de imóveis. Quem quiser também falar comigo, alguma dúvida que ainda não tenha sido esclarecida, só falar comigo no meu direct, que eu estou pronta aqui para responder todos. Obrigada aí pela presença, boa noite. Valeu, galera. Tamo junto e misturado. Obrigado, boa noite para vocês e fiquem com Deus.